Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! O propósito deste estudo sobre o poder das nossas palavras é inquirir sobre a importância do princípio bíblico relacionado com o valor das nossas palavras. A intenção é compreender como Deus nos auxilia no lidar com os assuntos do nosso dia a dia e como as nossas palavras são importantes nesta matéria. Temos visto nas Escrituras que para a realização do plano de Deus para as nossas vidas, que a sua palavra é o poder que nos acompanha. A palavra de Deus contém sabedoria e poder para nos auxiliar no cumprimento destes planos. Como também já tivemos ocasião de considerar em vídeos anteriores, o princípio da expressão da fé bíblica está ligado às Escrituras. Daí também a importância de lermos ou de ouvirmos a leitura da Bíblia com a intenção de conhecermos melhor a palavra de Deus. É importante que as nossas palavras sejam inspiradas e motivadas pela palavra de Deus. Neste vídeo vamos considerar a narrativa sobre Cornélio, de quem lemos em Atos capítulo 10 e capítulo 11, e que salienta bastante a importância das palavras ligadas à salvação. E é sobre este tópico que nós vamos meditar neste vídeo, as palavras da salvação. O capítulo 10 de Atos começa por nos informar que o centurião Cornélio era pessoa piedosa e temente a Deus, como também toda a sua casa. Este homem fazia de contínuo as suas orações a Deus. Ele também fazia muitos atos de esmola para com o povo. Lemos em Atos 10 e Atos capítulo 11 que um anjo de Deus lhe apareceu dizendo que chamasse Pedro. E conforme nós lemos em Atos capítulo 10, versículos 22, Cornélio iria ouvir as palavras de Pedro. Atos 11, versículo 14, explica qual é a importância destas palavras. Vejamos o que diz o texto. O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. O perfil que as Escrituras nos dá de Cornélio é que este era uma pessoa exemplar. Atos 10, 22 diz que Cornélio era pessoa justa e temente a Deus e que tinha bom testemunho de toda a nação dos judeus. Pelo contexto vimos que Cornélio era pessoa exemplar e que tinha algum conhecimento sobre Deus. Mas notemos que lhe foi dito que lhe seriam ditas as palavras com que seria salvo. Atos 11, 14, como nós já lemos. Apesar da sua conduta exemplar, Cornélio não estava salvo. Ele necessitava de ouvir as palavras nas quais lhe seria revelado o poder da salvação, lhe seria revelado a matéria sobre a salvação. Por isso é que ele deveria escutar o que Pedro tinha para lhe dizer. Pedro foi a pessoa que Deus enviou a Cornélio para lhe falar. As palavras que Pedro diria, como também lemos no texto bíblico, seriam essencialmente o testemunho de Jesus e como por Jesus os que creem receberiam perdão dos seus pecados. Atos 10, 43. Daí vimos que a função de Pedro foi ser portador das palavras do Evangelho. Era importante Cornélio ouvir estas palavras, pois eram para ele e para a sua casa a mensagem que eles necessitavam de ouvir. As palavras de Pedro tinham uma fonte. Esta fonte era o Evangelho de Jesus e o poder que é manifesto neste mesmo Evangelho. O que esta narrativa acerca de Cornélio nos mostra é que, embora a pessoa tenha credenciais respeitáveis e honrosos, que isso é insuficiente. Era necessário Cornélio ouvir as palavras do Evangelho. Era necessário ele dar lugar às palavras do Evangelho, porque por elas ele seria salvo.
O seu conhecimento que ele já tinha era insuficiente. Ele precisava de ouvir o Evangelho de Jesus. Muitos diriam que Cornélio e a sua família, que eles eram boas pessoas. Notemos que o anjo disse que as suas orações e as suas esmolas tinham subido diante de Deus. Significa que Deus conhecia Cornélio e via o que ele fazia. Porém, o currículo do próprio Cornélio mostrava que ele necessitava de mais conhecimento. Talvez não tanto o conhecimento que ele já tinha, mas daquele conhecimento que vem pelo ouvir as palavras específicas que eram as palavras do Evangelho. Porque as outras palavras poderão ser interessantes, mas se não são as palavras do Evangelho, as outras palavras não têm o poder pelo qual a pessoa pode ser salva. E neste estudo vamos considerar mais este aspecto. A confissão de fé por parte de Cornélio e os da sua casa necessitava de ser segundo as palavras que Deus Pai manifestou mediante o sacrifício redentor de Jesus, ou seja, o Evangelho, as palavras do Evangelho. Este ponto é importante, porque notemos que nem as boas obras de Cornélio, nem a sua piedade como pessoa temente a Deus eram suficiente para a sua salvação. A sua confissão, ou seja, as suas palavras e o seu discurso de fé, teria que ser fruto da revelação mediante as palavras do Evangelho. Este princípio é importante compreender, pois nos diz que é preciso ouvir as palavras sobre Jesus, por quem Deus Pai fez justiça e também por quem os que creem receberão perdão dos seus pecados, como Pedro disse em Atos 10:43. Notemos que não é mediante rituais litúrgicos ou por práticas piedosas que a pessoa é salva. Estas atividades poderão ter alguma aparência de sabedoria em devoção, mas como dizia Paulo, só servem para satisfação da carne, como está escrito na Epístola aos Colossenses 2:23. Ou seja, estas palavras só iriam satisfazer a sabedoria e a visão inspirada na religião formada pelos homens. Não eram palavras segundo o Evangelho, portanto, as palavras de rituais religiosos. O que este texto nos mostra sobre a experiência do arrependimento para a vida que Cornélio teve, também como referido em Atos 11, versículo 18, é que a pessoa necessita de ouvir aquelas palavras nas quais seria salvo. O texto de Atos 11, versículo 14, no texto grego é bem claro. Seriam palavras nas quais ele seria salvo, Cornélio seria salvo, ao ouvir as palavras que Pedro lhe dissesse. E notemos, não era o poder de Pedro, nem as palavras que Pedro tivesse desenvolvido ou inventado. E lendo bem o texto, ele está a falar de Jesus. Portanto, é o Evangelho de Jesus. Mostra-nos então que era necessário Cornélio, ele e a sua casa, ouvirem essas palavras, porque nelas estava a revelação que necessitavam e pela qual, aceitando-a, eles seriam salvos. A revelação para a salvação e a manifestação do poder da salvação estavam nas palavras que Pedro diria a Cornélio, ou seja, as palavras do Evangelho. Pedro anunciou-lhes o Evangelho de Jesus. Isto diz-nos que, para ser salvo, a pessoa necessita de ouvir as palavras do Evangelho. Com isto concorda o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, versículos 8 a 11, e que diz: Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será
confundido. Notemos o que diz Paulo no versículo 8. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, dizia Paulo. Qual a palavra que está junto da pessoa? É a palavra que é anunciada, a palavra que é pregada. E a pessoa escuta esta palavra, e esta palavra então é recebida pela pessoa. E esta palavra, estando na pessoa, é por essa palavra que a pessoa faz a sua confissão de fé. Estas não são palavras criadas pelo homem, como se fosse o homem a querer poder salvar-se a si próprio, mas são as palavras do Evangelho que é anunciado. Romanos 10, 9 dá-nos mais informação. O texto diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Confessar ao Senhor Jesus significa dizer palavras que estejam em concordância com Jesus. Quem Jesus é e o que Jesus fez constitui o fundamento da nossa confissão de fé. A própria pessoa é que necessita de expressar com a sua boca as palavras de fé em Jesus e no que Jesus fez ao morrer pela humanidade na cruz do Calvário, pelos pecados do mundo. Confessar palavras que estejam em concordância com essa mesma mensagem. E depois está escrito: e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A pessoa crê no seu íntimo que de facto houve uma razão por que Jesus morreu na cruz. E juntamente com essa crença, a pessoa crê que Deus Pai ressuscitou Jesus dos mortos. Ou seja, Jesus não permaneceu morto. Ele ressuscitou e assim comprovou as suas palavras e foi confirmado em Jesus o plano de Deus. Deus que queria salvar a humanidade mediante o sacrifício de Jesus. Quem declarar estas verdades bíblicas acerca de Jesus, essa pessoa será salva. E repare que é de acordo com o ensino bíblico. A autoridade deste ensino é a própria palavra de Deus. As palavras que confessamos são aquelas que nascem da revelação do Evangelho de Jesus. Não tem nada a ver com a tradição religiosa em que a pessoa nasceu. Não tem a ver com a repetição de orações. Aliás, Jesus falou sobre vãs repetições e disse que não é por muito falarem que serão ouvidas essas orações ou essas pessoas. Mateus 6, 7. Mateus 6, 7. Não tem a ver com a boa reputação que a pessoa possa ter, mas tem tudo a ver com as palavras acerca da obra redentora que Jesus completou. Tem a ver com reconhecer o que Jesus fez e a ter a confissão de fé que é informada pelo Evangelho de Jesus. Consideremos também o testemunho do apóstolo Paulo. Notemos o que Paulo disse acerca da fonte das palavras que ele falava em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6, 7 e 13. Ele diz: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O valor do que Paulo dizia estava na sabedoria de Deus. Para Paulo era de muito maior significado e de impacto falar não as palavras de sabedoria humana, mas antes falar com as que o Espírito Santo ensina. A sabedoria deste mundo, que Paulo refere em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, é do género que se extingue, é sabedoria passageira. A palavra perfeitos, neste versículo, refere-se às pessoas que, por sua maturidade e sua idoneidade, a sua sabedoria, os seus conselhos,
essas pessoas eram respeitadas e até as pessoas não só ouviam, mas observavam o que essas pessoas diziam. Eram pessoas reconhecidas pelo seu vasto conhecimento e experiência. Paulo diz que não se cingiu à sabedoria dos príncipes deste mundo. A palavra príncipes no texto grego significa aqueles que estão em liderança ou que estavam em liderança sobre o seu povo. Portanto, pessoas de proeminência, pessoas de liderança e por isso teriam alguma capacidade para falar sobre estas coisas do conhecimento acerca das coisas de Deus. Paulo diz que não buscou a sabedoria destas pessoas que tinham a sua respectiva responsabilidade nas suas comunidades. Em princípio, estas pessoas, os prefeitos e os príncipes, tinham entendimento das coisas religiosas como o culto a Deus e a postura piedosa. Eles davam força à crença herdada. E é importante nós compreendermos isso. A crença herdada não é a mesma coisa que o poder do Evangelho. Paulo disse que falou sabedoria com eles, mas não a sabedoria deste mundo, não a sabedoria que estavam habituados, não a sabedoria que fosse produto do raciocínio ou sabedoria humana. Antes ele falou a sabedoria de Deus que tinha estado oculta e que por isso tinha sido um mistério. Porém, esta mesma sabedoria de Deus, que antes era um mistério para os príncipes deste mundo, a seu tempo foi revelado na pessoa de Jesus. O mistério oculto foi revelado na pessoa de Jesus, diz Paulo. Em Romanos capítulo 16, versículos 25 e 26, Paulo comenta sobre este mistério que esteve oculto. E diz ele que agora está revelado a todas as nações para a obediência da fé. Foi revelado na pessoa de Jesus. Esta revelação de Jesus põe de parte as conjecturas religiosas e chama a todas as pessoas a ouvirem a mensagem do Evangelho. Cornélio tinha certamente o seu fundamento que lhe dava a razão para a sua vida piedosa e as suas orações. O que ele fazia subia diante de Deus, porém estava incompleto. Ele necessitava de ouvir as palavras do Evangelho, pelas quais seria salvo. Em termos do que é revelado pelo Espírito Santo, a sabedoria humana é inoperante, não opera a salvação. Mas como o apóstolo Paulo diz, as palavras de sabedoria que o Espírito Santo ensina, essas são proveitosas e valiosas para se comparar o espiritual com o espiritual. Ou seja, são palavras de entendimento e que são reveladoras quanto ao espiritual. Vimos pelo texto de 1 Coríntios capítulo 2 que Paulo referia-se ao que Deus tinha revelado pelo o seu Espírito Santo aos que amam a Deus. Esta revelação é expressa por pessoas que receberam o Espírito Santo que provém de Deus, como Paulo diz no versículo 12, 1 Coríntios 2, 12. Os que têm confessado a Jesus como seu Redentor, a essas pessoas o Espírito Santo dá mais e mais revelação através das Escrituras. Este aspecto de ouvir as palavras reveladas é tão importante, porque nos diz que ao recebermos as palavras da sabedoria de Deus, que há um aproveitamento e um impacto em nossas vidas. As palavras de religião dão abertura às pessoas para discutirem doutrinas de homens. Mas as palavras do Evangelho de Jesus, que são anunciadas pelo poder do Espírito Santo, estas penetram até ao espírito da pessoa que as ouve com ouvidos de ouvir. É importante crer no Evangelho e dar expressão a esta crença mediante as nossas palavras. Não é falar linguagem litúrgica ou linguagem religiosa, mas palavras que vêm de quem tem a luz
para alumiar o conhecimento que esclarece. O Espírito Santo ajude-nos a entender e a receber estas palavras. É falar como quem tem a luz do Evangelho da glória de Cristo. Como referido em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, 4. Segundo o ensino bíblico, o fundamento das nossas palavras tem que ser Jesus e o seu Evangelho. Este não é tempo para falar de tradições religiosas. O tempo que passamos é importante. Não é tempo para depositar fé em rituais da tradição. Essas têm o seu lugar nas suas respectivas comunidades. Porém, eu creio que no tempo em que atravessamos é preciso buscar a Deus e a sua sabedoria. E começa pelo reconhecer o que Deus fez pelo ser humano através de Jesus. E com o conhecimento que nos é revelado pela palavra de Deus, que é sempre atual, então falamos a sabedoria de Deus, que nunca será aniquilada. É segundo estas palavras que Paulo referia como sendo ensinadas pelo Espírito Santo que nós devemos falar. É nestas palavras que está o poder de Deus. Notemos, Paulo não falava nada que fosse novo, mas sim aquilo que antes tinha sido um mistério, mas que, vindo Jesus, se tornou manifesto a todos. Então, Paulo falava segundo essa revelação. Paulo não desenvolvia a sua doutrina da salvação, mas como ele dizia, Deus revelou nele, isto é, em Paulo, o seu Filho, o Senhor Jesus. Como ele disse em Gálatas capítulo 1, versículos 15 a 16, que diz: Mas quando aprova Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem sangue. Paulo disse que não consultou a carne nem o sangue, ou seja, ele não buscou a sabedoria dos que continuavam cativos ao mistério oculto. Ele recebeu a revelação sobre Jesus e viu em Jesus o cumprimento daquilo que os profetas já muito antes tinham dito. Era segundo estas palavras de Jesus que Paulo falava. Para ele, estas palavras eram vida, eram força, sustentavam a sua esperança e eram a inspiração da sua fé. Há muito que a sabedoria do mundo encoraja as pessoas a cultivarem em si boas qualidades. O benefício deste exercício é para que, por ela ou por esta atividade, as pessoas possam evoluir ao ponto de ganhar a sua salvação. Mas notemos que, embora Deus já tivesse tomado nota da conduta e das esmolas de Cornélio, Deus quis que ele ouvisse aquelas palavras nas quais estaria a sua salvação. Como dizia Paulo, não me envergonho do Evangelho, o Evangelho de Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. A palavra de Deus nos ensina a não confiar em nossas habilidades como meio para a nossa salvação. Devemos antes atentar para o Evangelho e fazer um aproveitamento das suas palavras. E confessando estas palavras, as quais recebemos em nossos corações, palavras que vieram como semente e começam a germinar em nós. Então falamos essas palavras que estão revestidas com o poder da salvação em Jesus. Há tanto que a palavra de Deus nos ensina, mas notemos que não é pelo falar palavras religiosas. A religião é uma boa tentativa das pessoas para tentar agradar a Deus. E eu sei que há pessoas que fazem boas obras, são pessoas exemplares, mas reparem que isso é insuficiente. É preciso vir ao Evangelho de Jesus e pelo Evangelho realmente ver o que é que Jesus fez pela humanidade. O Evangelho diz-nos que o ser humano estava perdido em seus pecados, sem forma de salvar, mas Jesus veio e ele, ao dar a sua vida na cruz de Calvário por cada um de nós, pagou ele
pelos nossos pecados e agora, crendo em Jesus, acreditando no que Ele fez, acreditando que Ele é o Filho de Deus, nós somos salvos. Faça essa oração a Deus hoje e diga: Senhor Jesus, eu creio que morreste por mim na cruz. Tu és o Filho de Deus. Eu te aceito como meu Salvador. A Bíblia diz que as pessoas que creem recebem o perdão de seus pecados. Aconselho a ler a Bíblia, um pouco da Bíblia todos os dias, porque pela leitura ou por ouvir a leitura da Palavra de Deus, vai conhecendo mais acerca de Deus. Também fale com Deus todos os dias, sempre em nome de Jesus, porque é Jesus que morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou, confirmando assim o plano do Pai, a vontade do Pai. Logo possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho, porque isso vai ser importante para a sua formação como discípulo de Jesus. Discípulos não nascem, discípulos são feitos ao aprenderem a palavra de Deus. Se este vídeo tem sido de encorajamento para si, compartilhe com outros, para que também outros possam ser ajudados na sua fé e crescer na sua fé. Se este vídeo também para si foi interessante, queira ouvir mais vezes, porque eu sei que recapitulando vai se lembrar ainda mais e mais da palavra de Deus, vai ajudando mais. A minha oração é que a bênção de Deus continue ampla sobre a sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.